Olá, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, INCT-INEU, e estamos hoje inaugurando o nosso programa Diálogos INEU. E nesse primeiro programa, nós elegemos 3 questões para serem discutidas. O que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento, com essa onda de protestos que tomaram conta das ruas das principais cidades norte-americanas? Quais as causas dessa nova onda de protestos e qual é o efeito disso no cenário eleitoral? E para a gente tentar entender isso juntos, vamos convidar o nosso colega Felipe Loureiro, que vai discutir cada uma delas para a gente. Felipe, começa aí. Primeira questão, o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento? Olá, Neuza, todos e todas. Essa é uma pergunta realmente importante, um momento difícil que está acontecendo nos Estados Unidos, com uma onda quase que sem precedentes, né, de protestos capitaneados por negros e negras, né, que nos lembra basicamente as lutas que ocorreram lá nos anos 60, né, pelos direitos civis, que teve como ápice o período entre 1967 e 68, né, com protestos em várias cidades norte-americanas, em vários estados, especialmente depois do assassinato do ativista e pastor Martin Luther King, em 4 de abril de 1968. A gente não sabe ainda se essa onda vai ser tão intensa quanto a dos anos 60, mas realmente é um momento muito tenso. E tudo começou por causa de um assassinato brutal que aconteceu na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, quando um policial branco assassinou um cidadão negro chamado George Floyd, de 46 anos, um cidadão que tinha sido acusado de tentar comprar cigarros numa loja da cidade com uma nota falsa de $20. E esse assassinato foi gravado, né? E o vídeo realmente é impressionante, porque mostra o policial com o joelho, né, sobre a nuca do George Floyd, tendo ficado ali por 8 minutos e 46 segundos, quase 9 minutos, com o George Floyd literalmente implorando, né, sem conseguir respirar. Inclusive, a frase, né, que ele professou tendo o policial em cima dele, eu não consigo respirar, né, pedindo literalmente ajuda, virou quase que um mantra, né, dos protestos que está acontecendo hoje em todos os Estados Unidos. E, basicamente, a partir do assassinato, né, e da viralização do vídeo, o que você teve, apesar da demissão dos policiais, né, eles não foram basicamente processados, né, nem presos imediatamente. Isso motivou negros e negras da cidade de Minneapolis, logo na terça-feira, no dia 26 de maio, a ir para as ruas para protestar. E ao longo dos dias, esses protestos começaram a ganhar um caráter mais violento, né, tendo atingido o ápice ali em Minneapolis, na quinta-feira, no dia 28, quando inclusive a própria delegacia, né, da cidade, do terceiro distrito, acabou sendo tomada pelos manifestantes e eles atearam fogo na própria delegacia. Uma cena realmente bastante impressionante. Enquanto isso, em Washington, o que a gente encontra é o presidente Trump realizando o que ele sempre sabe realizar, que é basicamente tweetar, né? E ele tweetou um conjunto aí de tweets bastante irresponsáveis, incitando a violência, um particularmente nessa mesma noite, quando a delegacia lá em Minneapolis estava pegando fogo, quando ele colocou que quando o saque começa, segundo ele, os tiros também começam, deixando a entender que a partir do momento em que esses manifestantes começaram, né, a depredar monumentos públicos e patrimônio público e privado, isso geraria necessariamente uma violência por parte das autoridades. O problema é que essa frase, né, when the looting starts, the shooting starts, ela na verdade ela nos relembra, né, um dos piores momentos da luta pelos direitos civis de negros e negras do país. Na verdade, foi uma frase professada por um delegado, né, um chefe de polícia de Miami, lá nos anos 60, extremamente conservador, e que virou um mote na campanha presidencial do candidato George Wallace, que era um candidato segregacionista,
absolutamente conservador. Trump depois disse que não tinha conhecimento da relação da frase com esses momentos tristes, né, da história dos Estados Unidos, mas de qualquer maneira, né, dá uma ideia para a gente do quanto o presidente, já nesse momento super tenso em Minneapolis, incitou ainda mais os manifestantes, né, a colocar a sua raiva, né, a sua frustração, o seu senso de impotência para fora. É interessante que no próprio dia 28, 29, na sexta-feira última, esses protestos que estavam concentrados basicamente em Minnesota começaram a ganhar um caráter mais amplo e invadiram outras cidades, né, do país. Invadiram Nova York, Los Angeles, Denver e assim por diante. Enquanto isso, a gente percebe o presidente Trump continua, né, tweetando na sexta-feira, tweets realmente muito complicados e irresponsáveis, dizendo que os governadores e prefeitos democratas, né, que basicamente o estado de Minnesota é governado por um democrata, a cidade de Minneapolis é governada por um prefeito democrata, seriam fracos, que era necessário utilizar força para conter esses manifestantes. Enquanto isso, na própria cidade de Washington, a gente também começa a ver manifestantes negros e negras nas ruas, né? E essas manifestações também em Washington começam a ganhar um caráter mais violento. Na própria sexta-feira, dia 29, o Trump chegou a ir para um bunker, né? Uma coisa realmente que não acontecia há décadas, né? Um bunker que tem na Casa Branca em situações de ataque terrorista. E aí, no final de semana, né, basicamente nos dias 30 e 31 de maio, a gente percebe que essas manifestações realmente se alastraram e são manifestações que, tal como em Minneapolis, né, elas começaram pacíficas, mas elas ganharam realmente um caráter violento em várias cidades, envolvendo saques, envolvendo depredações, envolvendo realmente uma violência, né, de muitos lados, especialmente por parte, né, de grupos pequenos extremistas que a gente ainda não tem ideia de realmente o que aconteceu. E o fato é que hoje a situação no país é praticamente, em muitas das grandes e médias cidades de vários estados, uma situação quase de guerra, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, segundo o New York Times, a gente tem 140 cidades nos Estados Unidos, né, que estão basicamente, isso pelo menos no início da semana, né, que estariam sendo alvo de manifestações e protestos. Muitas dessas cidades, no início da semana, instituíram toque de recolher, né, o que envolve quase 60 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Então, realmente é uma coisa realmente muito, muito importante e impressionante. 23 estados chegaram a solicitar a Guarda Nacional para ajudar a conter os manifestantes, isso sendo incitado pelo próprio Trump, né? Já há mortos, há vários feridos, a gente não tem uma ideia exata do número de mortos, porque há ainda uma discussão de mortos que estariam ou não diretamente relacionados, né, a esses conflitos e essas manifestações por direitos civis dos negros e negras. E, segundo a Associated Press, a gente tem quase aí 5 mil pessoas que já teriam sido presas, pelo menos contando até segunda-feira. Então, é um quadro realmente muito difícil, realmente muito complicado. E, de um outro lado, na Casa Branca, a gente tem um presidente que não ajuda, que fica tuitando, incitando a violência. Inclusive, na segunda-feira, colocou membros, né, de forças militares para dispersar manifestantes que estavam agindo pacificamente. Portanto, é um contexto bastante tenso e bastante difícil, meu. Então, Felipe, você fez uma reconstrução de todo esse cenário, né? Citou bastante exemplos e ilustrou bastante isso. Mas o estopim tendo sido, né, a morte, mais uma morte de um homem negro por um policial branco. Mas existem outros fatores, né? A causa disso é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa de se compreender, né? Então, você citou aí os tweets do Trump, o Trump sendo Trump, né, para gente, e acusando, nominando, atribuindo responsabilidades a grupos como o Antifa, por exemplo, né? O movimento antifascista, que, aliás, é um movimento bastante difícil de se compreender, porque tem uma liderança difusa, né? E você concorda comigo? Quer dizer, que isso a gente não sai, a gente não consegue compreender com base nisso. Então, eu queria que você
fosse para a segunda pergunta, portanto, para a gente, abordando quais as causas, né, dessa nova onda de protestos que estão sendo hoje verificados em todo o país, nos Estados Unidos, de costa a costa. Neuza, é realmente uma coisa, assim, você mencionou o Trump, né? E o que a gente percebe, essa é uma posição dele que é insustentável, né? Ou seja, você afirmar que um movimento de extrema esquerda, né, que é um movimento, como você falou, super disperso, estaria sendo responsável por realizar todos esses protestos e movimentos em tantas cidades e tantos estados diferentes. É interessante que no auge, né, do período das lutas sociais de negros e negras lá nos anos 60 por direitos civis, que eu mencionei anteriormente, é interessante perceber que grupos conservadores também levantavam teorias conspiratórias dizendo que esses protestos eles envolviam infiltração de grupos comunistas, né? E, portanto, também tirando a espontaneidade e deixando de compreender a própria complexidade de protestos tão amplos quanto esses, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar especialistas que estudam o caso do movimento Antifa, né? Acho que um exemplo interessante é o caso do Mark Bray, que é um professor, historiador do Dartmouth College, né, que escreveu um livro em 2017, que inclusive foi traduzido, né, chamado Antifa, um manual antifascista. Né, e tanto não só o caso do Bray, mas também a Dana Fisher, né, que é uma socióloga, professora da Universidade de Maryland, em College Park, acabou de publicar um livro interessantíssimo, né, em 2019, chamado American Resistance, que não tem tradução. Tanto a Dana Fisher quanto o próprio Mark Bray, eles mostram, né, no caso do Bray, que é um especialista na Antifa, que é um movimento que não tem condições, de maneira alguma, de capitanear, de liderar, né, um processo como esse. O Bray, inclusive, comenta que por mais que muitos anarquistas e talvez indivíduos de extrema esquerda possam estar se aproveitando desse movimento de protesto para realizar atos, né, de violência e atos mais extremos, né, visando destruir, né, o sistema, destruir a própria economia capitalista, etc., o Bray ele argumenta uma coisa muito importante, que é se esses grupos tivessem o poder de orquestrar esses movimentos, eles teriam feito isso muito antes, né, e não agora. E no caso da Fisher, ela argumenta que protestos, né, ela é especialista em protestos e movimentos sociais, são coisas muito complexas, né, em que você tem realmente uma quantidade muito grande de fatores interagindo. E nas cidades, né, grandes e pequenas e médias, a gente percebe muitos negros e negras levantando essa raiva, esse senso de injustiça, essa impotência, né, que, como você falou, vem de causas realmente muito mais profundas, e em muitos casos até tentando impedir com que protestantes manifestantes, na verdade, realizassem atos de violência. Então, o que tem de profundo que a gente pode realmente explicar, né, o que está por trás desses protestos? Não é por meio de uma teoria conspiratória que a gente vai conseguir responder isso. É evidente que há questões maiores, né? E o pano de fundo para isso, como você sabe muito bem, é uma história de desigualdade racial e de racismo estrutural, que é algo muito sério nos Estados Unidos. Né? Ou seja, a gente sabe, né, que negros e negras, ao longo aí, né, desde o contexto da escravidão, né, óbvio que você tem melhoras, mas vivem condições de acesso à educação, à habitação, questões de renda e de emprego, né, que são estruturalmente desiguais, né, o que se discute de oportunidades desiguais entre negros e brancos. Eu sei que você chegou a olhar alguns dados sobre isso. Acho que seria interessante compartilhar, né, com aqueles e aquelas que estão nos assistindo nesse momento, né, um pouco o que você descobriu sobre essa questão da desigualdade racial e desse racismo estrutural, que, sem sombra de dúvida, é uma das causas de fundo quando a gente fala, né, no que está acontecendo nos Estados Unidos, né, Neuza? De fato, Felipe, essa questão da desigualdade, né, verificada entre as raças é uma questão que
que é estrutural e que a gente acompanha ao longo da história, e vários eventos desencadearam movimentos, desencadearam medidas para se combater essa desigualdade, mas o fato é que o resultado disso acabou sendo muito pífio, né? Assim, você não verifica algo substancial, né? E, inclusive, tem um trabalho da Comissão Econômica, a Comissão Conjunta do Congresso, né, que reúne Senado e Câmara dos Deputados, em que eles abordam essa questão, essa diferença, essa desigualdade, né, e com esse levantamento, com esse estudo de 2019, eles apontam para algumas conclusões e apontam para algumas identificando, né, alguns fatores socioeconômicos bastante importantes, né? A chance de uma família negra enfrentar a pobreza, ela é 2 vezes maior do que a chance da família branca. As chances de uma criança negra enfrentar a pobreza é 3 vezes maior do que a chance de uma criança branca enfrentar a pobreza, né? Você verifica que a renda oferida pelos negros, ela é bem menor do que a renda oferida pelos brancos. A diferença anual dá cerca de $30.000. A mediana do acúmulo de patrimônio, do patrimônio acumulado, é uma diferença, sendo que para os negros é algo em torno de 17 mil, para os brancos é 170 mil. Portanto, é uma décima parte, é menos do que uma décima parte, porque é $171.000, né, do patrimônio acumulado pelas famílias brancas. Você tem também a taxa de encarceramento, que na população negra é 6 vezes maior do que a taxa de encarceramento da população branca, né? E isso leva a condições que, no final, vão diminuir a expectativa de vida do negro, que é 3,6 anos a menos de expectativa de vida em relação ao branco, né? Então, eu acho que esses indicadores, eles são bastante interessantes, vale a pena dar uma olhada, dar uma explorada nisso. Mas, bom, colocada essa questão de fundo da desigualdade racial, eu acho que tem mais coisas aí, ou seja, os porquês de toda essa onda de manifestação que a gente está vendo hoje, ela precisa ser explicada com outras bases, né, com outros fatores. Eu queria que você discutisse essa segunda questão aí para a gente. Então, Neuza, de fato, há outros fatores que a gente precisa levar em consideração para entender as causas, né, desses protestos tão intensos. Mas, se você me permite, só uma palavrinha ainda sobre desigualdade racial, né, esse racismo estrutural, que inclusive foi uma conclusão, a mesma conclusão que se chegou, né, lá nos anos 60, o governo Lyndon Johnson chegou a criar uma comissão para entender o porquê das manifestações de negros e negras naquele contexto e da ebulição em várias cidades. E a comissão que o governo Lyndon Johnson nomeou, ela chegou exatamente nessa mesma conclusão, que o problema era o problema do racismo estrutural, da desigualdade, né, racial entre negros e brancos. E quando a gente fala em racismo estrutural, acho que é importante os ouvintes terem uma ideia, né, que é a questão do problema de oportunidades, né? Ou seja, o fato de você ter proprietários de casas, de apartamentos em muitas cidades norte-americanas ao longo da história, e infelizmente isso ainda acontece hoje, que se recusam, por exemplo, a alugar, né, as suas propriedades para negros. E a gente sabe que tem uma relação muito forte nos Estados Unidos entre habitação e educação, né? Então, se você mora em determinados bairros, você tem direito às escolas melhores. Então, se você não pode morar nesse bairro, você não vai conseguir levar seus filhos para determinadas escolas, né? Discriminação que acontece no emprego, né? Muitas entrevistas de emprego que ocorrem, e aí você tem negros e negras sendo discriminados, mesmo que muitas vezes inconsciente, outras vezes não tão inconsciente. Enfim, então essa questão, acho que do racismo estrutural, se trouxe esses dados de desigualdade, mas é importante deixar claro que existe uma conexão, né? Isso está bem sólido, né, em estudiosos, né, no tema. Existe uma conexão muito forte desses dados com a questão de um racismo estrutural na sociedade norte-americana e que não há dúvida que gera
uma sensação de impotência, né, de raiva, né, de indignação por muitos negros e negras do país. Mas, para além disso, a gente tem que lembrar outros dois fatores importantes. O primeiro é a questão da violência policial, da brutalidade policial, que é um problema endêmico nos Estados Unidos, né, sobre negros e negras, e a questão específica dos efeitos da pandemia sobre a comunidade negra. Ou seja, os negros vêm sofrendo muito mais com a pandemia de Covid-19, em média, né, nas cidades do país, do que os brancos, né, e mesmo do que hispânicos. Né? Entre outras minorias, os negros são os que estão sofrendo mais. Então, eu queria rapidamente, se você me permite, fazer uma discussão sobre esses dois temas, porque eles são realmente importantes. Começando pela questão da violência policial, que, como eu disse, tem uma história longuíssima, né? Inclusive, a gente não pode pensar essa história sem uma mobilização crescente que vem acontecendo na sociedade norte-americana desde aí da década de 2010 e que tem como principal metáfora o movimento, né, Black Lives Matter, né? Vidas pretas importam. E o Black Lives Matter, na verdade, ele nasceu exatamente a partir dos problemas de violência policial, né? Entre 2012 e 2014, problemas muito semelhantes ao que a gente identifica, né, de uma maneira brutal no caso do Floyd em Minneapolis, né, que aconteceu na segunda do dia 25 de maio. Então, a gente tem lá em 2012 o caso do assassinato do Trayvon Martin, né, que não foi assassinado por um policial, mas por um guarda voluntário, mas que não estava armado, estava usando apenas um moletom, né, e acabou sendo assassinado e perdendo a vida de uma maneira absolutamente lamentável, né, sem qualquer tipo de descrição. Inclusive, a partir do assassinato do Trayvon Martin, o Washington Post começou a fazer, né, uma espécie de contagem, né, dos mortos policiais nos Estados Unidos, porque o Washington Post percebeu que esses mortos estavam sendo subnotificados pela polícia norte-americana. Né? E aí, olhando os dados do Washington Post, é muito perceptível que, apesar dos negros serem apenas 13% da população norte-americana, constituírem 13% da população norte-americana, eles sofrem 2 vezes mais, né, dessa violência policial do que brancos, por exemplo. Então, entra também nessa estatística de desigualdade que você trouxe, mas aí pegando na questão da violência policial. E aí, a partir de 2012, com o assassinato do Martin, a gente vai ter em 2014 um caso que vai ocorrer em Ferguson, no Missouri, em 2014, que é o assassinato, aí sim, cometido por um policial, do Michael Brown, e que vai ser um grande catalisador, né, do movimento Black Lives Matter. Né? E a partir daí você vai ter um crescimento muito grande do movimento ao longo do período do final do governo Obama. Não há dúvida, né, que a eleição do Trump em 2016, por ter empoderado, né, grupos de supremacia branca, piorou ainda mais a situação no país, né, vide, né, a situação muito triste que aconteceu em 2017 em Charlottesville, né, quando a gente teve uma manifestação de grupo de supremacia branca, né, e um desses membros acabou atropelando, né, pessoas que estavam fazendo manifestação contrária e matando essa mulher. Né? E aí, em 2020, a situação dos negros e negras do país tornou-se ainda pior, porque essa questão da violência policial continuou. Né? Então, não sei se o ouvinte sabe, mas, por exemplo, em fevereiro de 2020, a gente teve outro assassinato, né, de um negro, no caso aí em Brunswick, na Geórgia, né, chamado Ahmaud Arbery, que na verdade foi assassinado não por policiais, mas por cidadãos. Ele estava correndo, fazendo jogging, né, e que é um problema recorrente, né, que negros e negras, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil tem, quando estão se exercitando, né, acabam sendo confundidos supostamente com ladrões, enfim. E aí esse pai e filho acabaram matando, né, o Arbery basicamente sem ter feito nada. Né? E, de novo, o problema não só do assassinato, mas do accountability desses assassinos, né, que não são julgados, não são presos. Por isso, inclusive, essa discussão de não ter justiça, né, falta justiça. E aí depois, em fevereiro, foi o caso do Arbery, e em março a gente vai ter uma pessoa chamada Breonna Taylor, né, de Louisville, em Kentucky, que vai ser assassinada em casa. Né? A polícia invade a casa dela, né, de madrugada, né, e ela acaba sendo assassinada. O namorado acabou reagindo, imaginando que eram assaltantes, acabou atirando nos policiais, os policiais revidaram e mataram a Breonna Taylor. Inclusive, nas manifestações que estão acontecendo agora,
né? Louisville, em Kentucky, é uma das cidades em que a situação realmente está muito delicada, difícil, e houve uma pessoa que acabou sendo morta, se não me engano, alguns dias atrás, né, nesse contexto. Então, acho que a gente tem que levar em consideração esses casos de violência policial, de brutalidade policial, e especificamente o fato, como eu disse antes, de que eles não são levados à justiça, não são presos, né? Então, tem estudos nos Estados Unidos que mostram, por exemplo, que promotores locais, eles acabam vendo os policiais como parte de um mesmo time, né? Os juízes tendem a demandar provas mais contundentes de dolo para, de fato, penalizar policiais, né? Tem um professor que é chamado Philip Stinson, né, da Bowling Green State University de Ohio. Ele tem um estudo realmente muito interessante, o ouvinte vai poder, né, os nossos espectadores e espectadoras vão poder olhar aqui na tela, né, a referência completa do estudo, que ele mostra, né, a quantidade enorme de casos de violência policial que acaba literalmente dando em nada, né? Do policial não sendo, muitas vezes ele não é nem literalmente nem vai para a justiça, e quando vai para a justiça não é condenado, não é preso, né? Tem um dado realmente que é impressionante. Entre 2005 e 2018, apenas 35 policiais nos Estados Unidos foram presos pelo uso de arma de fogo, né, no serviço. Quando a gente sabe, pelas estatísticas do Washington Post que eu mencionei anteriormente, que aproximadamente 1.000 pessoas são mortas por ano nos Estados Unidos por resultado de violência policial. 1.000 pessoas por ano, e 35 apenas teriam sido, 35 policiais, né, foram de fato julgados, penalizados e presos entre 2005 e 2018. Então, a gente entende com isso, né, esse lema que hoje está muito forte nas manifestações, que é sem justiça, sem paz. Enquanto não houver justiça, não haverá paz. Então, para além da questão da desigualdade racial e desse racismo estrutural, tem uma história de violência policial que o próprio movimento, né, Black Lives Matter representa muito bem, que é chave para a gente entender como pano de fundo o que está acontecendo. E o segundo fator, evidentemente, é o caso, né, como eu disse, do impacto da pandemia de Covid-19, que está muito forte, né, na comunidade de negros e negras norte-americanos. Inclusive, eu acho que você também chegou a olhar alguns dados sobre isso, né, Neuza? Sim, Felipe, essa é a tragédia anunciada, né? Quando você verifica essa desigualdade, é claro que num contexto de pandemia, essa população, ela quase que inevitavelmente seria mais atingida, né? E os dados que a gente pode checar no Centro de Controle e Prevenção de Doença nos Estados Unidos, o CDC, ele traz essas diferenças, né, e são muito marcadas. Você falou que a população negra nos Estados Unidos responde por 13% da população total. E quando você está falando de pandemia, de mortes por Covid-19, você tem que esses 13% da população, eles se tornam 23% quando se avalia, quando se mensura o número de mortes por Covid-19. É claro que os estatísticos vão dizer, mas você tem que levar em conta a média ponderada, né? A distribuição ponderada, tem outros fatores que estão envolvidos, mas mesmo quando você leva em conta essa análise ponderada, você verifica que essa mortalidade acomete mais as vidas negras, né? Pela Covid-19. E aí os estudos são interessantes porque eles marcam também todos os estados, além da população geral, você também pode identificar esses números pelos estados, e aí você tem alguns estados que são mais atingidos, a Geórgia, Michigan e Louisiana, por exemplo, e Nova York também são exemplos, né? Em que na Geórgia, por exemplo, a população negra responde por 32% dessa população total, mas quando se fala em Covid-19, em mortes por Covid-19, esse número é de 47%, né, esse percentual. Em Michigan, enquanto a população negra é de 14% da população geral do estado, você tem que, por mortes, essa população é acometida em 39%, né? Ela responde 39% pelo número de mortes. Na Louisiana, 33% da população negra do estado e mortes por Covid, 54%. Nova York também, 9% da população do estado, e você tem 16% da população negra
sendo acometida, levando a óbito pela Covid-19. Então, veja que essa tragédia anunciada, né, quando a gente mostra os números, é só para ilustrar o que está acontecendo, mas, enfim, confirma e perpetua, né, essas desigualdades e mostra o sofrimento realmente causado por essa desigualdade racial. E eles não têm saúde. Então, se você não tem renda baixa, se você tem uma renda baixa, você não tem condições de adquirir um serviço de saúde privado. E com essa doença hoje no mundo e nos Estados Unidos, principalmente, você identifica essa falta de infraestrutura de saúde. Então, eu acho que isso coloca essa questão. E aí a gente vai para a terceira questão, então, para terminarmos aqui a nossa abordagem, e eu te pergunto, qual é o efeito disso, de tudo isso que vem acontecendo no cenário eleitoral do país? E aí, qual é o impacto eleitoral disso? É muito interessante perceber que a comunidade negra norte-americana já vem tendo impacto nessas eleições de 2020 muito significativo, né? Acho que aqueles que nos acompanham devem lembrar, provavelmente, que nas primárias democratas, né, o candidato Bernie Sanders, o candidato socialista Bernie Sanders, vinha ganhando nas primeiras primárias, vinha crescendo nas primárias iniciais. E a situação realmente mudou quando o candidato Joe Biden, que hoje é o candidato democrata, né, à presidência, teve uma vitória muito expressiva na Carolina do Sul, e essa vitória foi fundamental para ele conseguir a vitória, né, na super terça. E a vitória na Carolina do Sul foi basicamente uma vitória relacionada ao apoio que a comunidade negra, né, da Carolina do Sul deu ao Joe Biden, né? Existe uma relação muito grande do Biden pelo fato de ele ter sido vice, né, do Obama, né, com os negros e negras no país. Então, já no contexto das primárias democratas, a gente já percebeu o impacto, né, que a comunidade negra teve na mudança realmente do candidato que vai enfrentar o Trump em novembro, né? E, obviamente, nessa situação de protestos, de manifestações sociais, que a gente está vendo agora, a tendência é que a candidatura Biden vai ter que incorporar, né, cada vez mais essas demandas que vêm da comunidade negra, especialmente no que se refere, né, ao controle sobre a violência policial, a falta de accountability, né, de muitos policiais, né, quando eles exercem, né, as suas profissões, a questão da reforma das leis penais e do sistema prisional, que é outra demanda muito forte, né, da comunidade negra norte-americana e de negros e negros do país, e o problema da igualdade de oportunidades na habitação, na educação, na saúde, né, e que viabiliza, né, condições de emprego e de renda mais isonômicas, né, entre negros e negras no país. Então, acho que essas serão questões que provavelmente a campanha democrata vai ter que incorporar, tendo esse contexto de manifestações em curso. E um outro elemento muito interessante, os nossos telespectadores devem provavelmente estar acompanhando esse processo, que é o fato do Biden estar escolhendo agora, né, qual seria a figura que vai compor a chapa democrata, né? Ele já disse que vai ser uma mulher, né? E havia um número muito grande de mulheres que estava envolvida, né, nesse contexto de escolha da chapa, né, quem seria a candidata a vice-presidente junto com o Biden. E uma das figuras mais cotadas era a Amy Klobuchar, que foi, na verdade, uma senadora, né, do estado de Minnesota, o mesmo estado onde o George Floyd foi assassinado. Na verdade, ela originalmente está relacionada à própria cidade de Minneapolis e São Paulo, né? Ela atua, né, politicamente muito forte nessas duas cidades, e ela era uma das pessoas cotadas. Só que o problema é que ela foi procuradora, né, exatamente do condado aonde o George Floyd foi assassinado. E na época que ela era procuradora, movimentos negros locais já contestavam o fato de que ela, enquanto procuradora, não havia levado, né, muitos casos de violência policial para as cortes. Então, a situação da Amy Klobuchar nesse contexto tende a ficar mais difícil, e me parece, é uma coisa realmente que a gente tem que ver com o tempo, que candidatas negras, né, podem ganhar mais espaço para realmente entrar na chapa do Biden, como é o caso, por exemplo, da senadora da Califórnia, Kamala Harris, né, que é uma figura que está crescendo politicamente bastante nos Estados Unidos, ou o caso da Stacey Abrams, né, que foi candidata
ao governo estadual da Geórgia, acabou perdendo por um tris, e que é uma figura que também vem ganhando bastante respeitabilidade, né? Então, esse é um elemento. O outro elemento é a questão das estratégias do Trump, né? A gente percebe nessa culpabilização, teorias de conspiração do Trump, uma tentativa de culpabilizar a extrema-esquerda, né? Antifascistas, anarquistas, até vincular esses grupos de extrema-esquerda, que a gente já comentou aqui no vídeo, que não dá para a gente dizer que são os grandes perpetuadores dessas manifestações, vincular esses grupos com o Biden, né? O Trump tweetou recentemente, por exemplo, que o Biden e os democratas estariam trabalhando para tirar anarquistas de prisão, né? Então, tentar criar uma situação de vínculo dos democratas com esses grupos de extrema esquerda para aumentar a polarização, né? E, ao mesmo tempo, se colocar como uma figura que é o defensor da lei e da ordem, governante duro, né? Que, inclusive, está sendo a causa de crescentes manifestações em oposição de figuras do espectro político mais diverso dos Estados Unidos hoje contra a atitude do Trump de se colocar como uma figura dura, né, que vem por meio da autoridade acabar com o que está acontecendo. O que me parece é que ele está querendo com isso energizar a sua base, né, e talvez com isso também trazer um pouco independentes moderados, mas as pesquisas eleitorais recentes realmente não mostram que a situação do Trump é uma situação boa, né, a gente tem que ver as pesquisas futuras, mas o fato é que, em termos de cenário eleitoral, eu acho que esse é o quadro que a gente vai encontrar, basicamente. Então, Felipe, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de te agradecer. A sua exposição esclareceu bastante, deu conta de discutir as 3 questões que nós colocamos hoje aqui. E dizer que o nosso próximo programa será no dia 18/6. Portanto, a nossa programação ela é quinzenal e vai ao ar às quintas-feiras. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail que aparece aí na tela. E até dia 18/6 nós aguardamos vocês aqui. E, por favor, se vocês gostaram do programa, deem um like para a gente, porque isso é importante. Muito obrigada, até logo.